Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo. Mas a mente dele renovada, a própria esposa dele acusa, né? Olha, abandona o teu Deus e morre. Ele fala como uma louca. E ele adorou. Por quê? Tinha a mente renovada. Se eu não tiver a mente renovada, no momento de crise, eu vou achar que, olha, jogaram praga. Você entendeu? Por isso que temos que ter a mente renovada, para poder entender. Volta lá o estudo, por favor, por gentileza. Vamos caminhar. Quem trouxe papel e caneta, faz algumas observações, porque é bem interessante. Então, como ter a mente renovada, né? Como experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus em pleno século XXI, onde a moral, que é o princípio da conduta de uma sociedade, tem caído, tem menosprezado os valores da família e da religião para fazer o que ele bem quiser. Então, hoje, a sociedade, principalmente nós que somos cristãos, nós que somos conhecedores da verdade, deixamos o mundo entrar dentro da nossa mente e hoje parece que nada mais é pecado, né? A cada ano o mundo nos oferece padrões que na maioria das vezes nos afasta de Deus. Sempre surge uma novidade que no final das contas ocupam boa parte do nosso tempo. Com isso, a nossa dedicação a Deus diminui e nós não percebemos. Pega o momento da tua conversão, o momento que a chama do Evangelho está queimando dentro de você. Vê quanto tempo você orava, o tempo buscava. E agora vê o quanto você faz isso. Se é com a mesma chama. Se é com o mesmo vigor, com a mesma vontade. Se você já não entrou na porta da religiosidade. Então, põe em negrito para não me perder onde eu parei, por favor. Eu começo aqui no padrão. O padrão desse mundo não se encaixa com a vontade de Deus. Quando colocamos Deus em primazia, e a igreja, se Deus não for a sua loucura, você é um religioso. Se Deus não for a sua loucura, você é um religioso. Se tudo não tiver Deus, se tudo ele não tiver a primazia, você é um religioso. Você está acostumado. Não. Cristo para ti tem que ser loucura. Se Cristo não for loucura para você, você é um religioso. Ele tem que ser a primazia. Ele tem que ser o primeiro pensamento ao acordar. Ele tem que ser tudo. É tanto que quando ele vai passar o decálogo, o 10 mandamentos para Moisés ministrar para o povo, que ele diz, olha, amai a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Então, se Cristo não for loucura para ti, é loucura ler Bíblia, é loucura jejuar, é loucura consagrar, é loucura orar, é loucura, sabe, querer Deus. Então, ele tem que ser a primazia. Então, naturalmente, não nos encaixaremos com as tendências desse mundo. Se olharmos para os meios de comunicação, eles são utilizados para derrubar toda e qualquer moralidade, partindo da defesa do individualismo e do direito de fazer o que tiver vontade. A decadência da moralidade está estampada nas fraudes políticas, nas leis que defendem o individualismo, nas pessoas que não se preocupam com o próximo, nas propagandas que estimulam a sexualidade e ainda na sociedade que se deixa influenciar. E a cada 20 anos é um ciclo. Eu que peguei os anos dos anos 80 aos anos 2000, dos anos 2000 ao 2020, vai mudando, vai ficando pior a cada vez, a cada final de ciclo, né? Então, a decadência moral são as perdas dos valores de uma sociedade. Mas ainda, diante de tal decadência moral neste século que vivemos, o que fazer para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? E veio essa frase aí: seja a Bíblia para quem não lê, e seja a igreja para quem não vai. As nossas vidas estão sendo assim? Obrigado. Estamos comportando dessa maneira? Era bom até você escrever isso, você que trouxe caderno, né? Seja a Bíblia para quem você não lê, e seja a igreja para quem você não vai. Como diz o apóstolo Paulo na carta de Romanos, o capítulo 12, verso 2, não se que igreja? Não se vamos lá, um coral, 1, 2, 3, não se
mas transformar-se pela quê? Para que sejam capazes de quê? Experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. As pessoas estão tanto tempo na igreja e não entendem isso. Tá? Então, sabemos que o nosso mundo exterior sempre é reflexo do nosso mundo interior. O que é externo é o que você é lá dentro. Seja na sua vida profissional, na sua vida sentimental, conjugal, familiar, religiosa, igreja, você é o que você é lá dentro. E aí o que acontece? Nós vemos para Cristo e não deixamos de Cristo trabalhar nesta área. Tá? Então, volta um pouquinho, por favor. Isso. Sabemos que o nosso mundo exterior, fora, né, sempre é o reflexo do nosso mundo interior. Então, o que eu tenho lá dentro? É o que vai se tornar para fora. Né? Então, vamos lá. Então, eu não atraio o que eu quero, e sim atrai o que eu sou. Interessante entendermos isso, né? Eu não atraio o que eu quero, e sim atraio o que eu sou. É o que você tem lá de dentro, é o seu desejo. O seu desejo tem atraído Cristo. Então, se eu não tiver a mente renovada, o que eu estou atraindo? O que eu estou atraindo? Confusão? Contenda? O que eu estou atraindo? Amor ao próximo? O que eu estou atraindo? Então eu preciso não se amoldar aos padrões desse mundo, mas transformar a minha mente na renovação do entendimento da palavra, porque o meu sucesso sempre será paralelo com o meu desenvolvimento pessoal. Então não adianta você estar numa igreja há 10 anos, há 20 e você não mudou nada. Você não cresceu. Você não desenvolveu pessoalmente. Você continua aquele mesmo crente. E a tendência é sempre... Porque olha, sei que sou aprisionado por uma mente, tá? E todos nós temos que entender isso. Sei que sou aprisionado por uma mente que é condicionada pelo passado. E que ela sempre buscará recriar o que conheço e com o que estou familiarizado. Então todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades, eu vou resolver com o meu costume, com meus hábitos que eu aprendi do meu pai, e não com a régua bíblica. O que a Bíblia diz que eu devo me comportar? Como que eu devo fazer? É fácil? Não. Se eu dizer que é fácil, eu estou mentindo. Tá? Mas já que o Cristo é tudo para mim, já que eu decidi servir, eu quero morar no céu, eu desejo Ele mais do que tudo, então eu também tenho que desejar o seu ensinamento. Porque a igreja, esquentar banco, é maravilhoso, tá? Nós teremos 3 surpresas no céu quando chegar lá. Teremos quantas? 3. Estou aqui. Foi graça, foi misericórdia. A segunda, você também. A terceira, e fulano de tal. Teremos 3 surpresas, viu? 3 surpresas. Tá? Sabe por quê? Eu posso ver vocês vestidos, tá? Mas lá dentro quem conhece é o Criador. Quando o Senhor Jesus falava, principalmente com os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, que eram o clero da religião judaica, os homens sapientes, os homens entendidos, ele discursava da seguinte forma: chamava ele de sepulcro caiado, bonito por fora, mas vazio e podre por dentro. A religião tem essa tendência. Se nós não sabe, porque acostumamos, e nós não podemos acostumar com o Evangelho, nós temos que viver o Evangelho. Por isso o caminho é estreito, por isso que a porta também é, porque todo dia você está dizendo não para a tua carne. Terça-feira, a minha carne quer ficar em casa, com os controles naquele sofá. Igreja, não é pela responsabilidade. Eu posso ligar para o pastor Samuel, dá o estudo aí. Não é pela responsabilidade, é porque é para Ele.
para Ele. Então, Cristo tem que ser tudo na sua vida. Amém, igreja? A mente sempre se apega ao que é familiar. Não muda, já faz parte do condicionamento. Você acha que está fazendo escolha, mas na verdade, a todo momento está recriando o seu passado. Se você não resolver as questões suas, seja qual for a ordem, à luz da Bíblia, e para ser a luz da Bíblia eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso examinar, né? Porque temos tempo para tudo, mas menos para a palavra. Esta é a realidade, principalmente nesse século. Sempre como digo, né? No passado, a maioria era analfabeta, tinha um desejo de aprender a Bíblia. Hoje todo mundo sabe ler e quase ninguém tem vontade de ler Bíblia, tá? Então, você acha que está fazendo a escolha, mas na verdade, a todo momento está recriando o seu passado, resolvendo os problemas do seu jeito, dos seus hábitos, como você aprendeu, como você fazia. Pois está sempre pensando e agindo, sentindo da mesma maneira, de acordo com o condicionamento da sua mente. Vou explicar a regra do jogo, tá? Passado, memória. Nosso passado é memória. Presente, experiência. Futuro, imaginação. Se eu no presente tentar resolver os meus problemas, tá? Não pela o ensinamento bíblico, eu estou recriando o meu passado, a minha memória. E aí é um ciclo. Só muda, eu vou envelhecendo, os cabelos vão aparecendo, os cabelos brancos. É um ciclo. Eu fico naquela roda gigante. Tá? E aí eu nunca vou entender qual é a boa e a perfeita vontade de Deus, a minha vida. Entenderam, igreja? Então passado é o quê? Vamos lá, igreja, participar. Passado é o quê? Presente é o quê? E eu tenho que ter no presente experiência com Deus. Tá? A experiência que eu tenho com Deus no presente é que vai me jogar para o futuro. É que vai dar uma imaginação como eu vou estar no futuro. Se eu não tiver experiência no presente, é um passado. Entrei nessa roda gigante. Tá? Se você perguntar para uma pessoa qualquer, qual é o seu propósito? Receberá provavelmente, se você abordar qualquer pessoa na rua aí, tá? Provavelmente um olhar engraçado ou uma resposta do tipo, eu não sei. Toda pessoa com a mente condicionada não consegue articular o seu propósito de vida. Não tem um motivo para acordar um senso de missão dentro dela. Todos nós aqui, independente do cargo que nós estamos exercendo. Foi conferida uma missão, não pela um homem, mas por Deus. Ide, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Depois vai para Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então nós temos um legado de levar o Evangelho. Nós temos um legado de ser discípulo dele. Nós temos esse legado. Não, o Senhor não te salvou só para você ficar sentadinho dentro de umas 4 paredes, de jeito de maneira alguma. Você tem que falar do amor dele. Você tem que exercer o amor dele. Tá? Então, em vez disso, as pessoas que têm a mente condicionada levam um dia de cada vez e não tem um propósito maior do que meramente sobreviver. Qual propósito você tem com ele? Senhor, eu quero ser melhor a cada dia. Tem buscado isso? Tem procurado examinar as Escrituras? Ou tem corrido atrás de A, B, C, D e F, sendo que você tem a palavra? Porque é assim. Lá na Cochichima, aí vai para lá e vai para cá. Não. É fácil tentar resolver os problemas como nós estamos acostumados. Não deu certo, largo, não. Mas à luz da Bíblia, quando a circunstância chegar, quando a dificuldade chegar, quando a tua natureza quiser pular fora, quando o teu desejo, o que Cristo faria? Vamos continuar para vocês entenderem o que eu estou dizendo.
somente está condicionado ao passado, por isso não tem presente que gere experiência. Tá? Talvez a sua experiência só foi com o novo convertido. Porque muitos hoje, tá? A igreja do século 21 acha que a experiência é quando Deus abre uma porta de emprego, é quando Deus dá uma casa, é quando dá um apartamento, é quando troca de carro, é quando... Ei, mas o mundo não tem Deus e tem essa experiência. Se você correr atrás, eu estou dizendo experiência com Cristo, relacionamento, ouvir a voz de Deus, se tornar uma pessoa melhor. Puxa, olha, eu no passado fazia assim, hoje, você sentir Deus, igreja, o Espírito Santo falar contigo, você pega no momento assim, deseja orar, e não é porque há problema de... Não, o simples fato de falar com Ele, é esse tipo de experiência. Eu não posso linkar as experiências materiais, que foi suor do meu rosto, eu corri atrás, porque assim também o mundo está sendo abençoado por Deus. Tá? E eu vou dizer para uma coisa, eu até vou marcar, não sei que aula que eu vou trazer isso. 10 princípios que você pode ser católico, macumbeiro, crente. Se você não quebrar esses 10 princípios, você será abençoado. São 10 princípios espiritual, tá? Que se você é católico ou umbandista, não importa. Se você não quebrar esses 10 princípios espiritual, você será bem sucedido aqui, matéria, na terra. Eu vou trazer, tá? Trazer esse estudo para vocês entenderem. Você vai ficar assim, meu Deus. Porque às vezes nós atrelamos coisas, que achamos que não é bem assim, não é bênção. Se fosse assim, Silvio Santo é muito abençoado. E que nós estamos falando da riqueza espiritual. É essa que estamos aqui sentados. É essa aqui que, quando o coraçãozinho parar de bater, opa, para onde eu vou? Né? Então vamos lá. Somente está condicionado ao passado, por isso não tem presente que gere experiência. Por esse motivo, não haverá futuro. Está condicionado a viver sem futuro. Que terrível. Pastor, como posso me libertar dessa mente condicionada? O segredo para superar a sua mente condicionada é viver uma vida com propósito. O propósito para você é o céu. O propósito para você é colocar os 2 mandamentos em prática. Qual é o propósito? Tem que ter um propósito. Se a tua vida não tiver um propósito, tanto é isso na carreira profissional, na vida religiosa, dentro da sua família, você tem que ter um propósito. Se não tiver um propósito, deixa a vida me levar, não funciona. Você tem que ter um propósito. Não é porque nasci no berço do Evangelho. Eu coloquei dentro do meu coração. Eu quero ir para o céu. Se esse livro estivesse aqui, comece a andar de joelho aí 10 horas por dia, eu andava. É fácil? Não é. Não estou dizendo que eu sou o super santo, não. Sempre digo que sou um comedor de arroz e feijão, falho como todos aqui são. Mas Deus vê a sinceridade dentro do teu coração. Ele vê o desejo. Então, quer ter uma vida diferente, tem que ter um propósito. Todo ano, eu marco o que eu tenho que fazer. Todo ano. Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou buscar mais Deus. Esse ano eu vou depender, sabe? E aí eu falo, tá melhorando. Viu? Se não tiver propósito, tenha propósito. Preste muita atenção no que Jesus falou para Mateus. Eu acho essa passagem tremenda, mas eu acho porque ela vem num contexto, né? Que o próprio Pedro disse assim, olha, para onde vamos? Só tu tem palavra de vida eterna, né? Pedro está revelando Jesus, aquela coisa maravilhosa. Aí o texto vem discorrendo, aí aparece essa situação. Quando Jesus anunciou que iria para Jerusalém, ele disse que lá morreria. Pedro lhe disse, de modo nenhum, Senhor. A minha pergunta, se tivéssemos a mente, hoje não, porque sabemos da história toda, o desfecho da história, mas ele está vivendo o presente, ele não sabe o desfecho da história. Será que, se eu e você estivesse lá com a mente condicionada, nós nós orientaríamos, nós dávamos um conselho para Jesus, a mesma coisa que Pedro fez? Por quê?
aprendemos assim. Né? Se você olhar humanamente, só que este humanamente tem ação de Satanás. Preste bem atenção. De modo nenhum, Senhor. Qual foi a resposta de Jesus? Foi forte. Qual foi a resposta, igreja? 1, 2, 3, está em negrito. Peraí. Vem cá. Lê. Assistente de palco. Promoveu, lê. Entendeu? Li, desculpa. Eu vou para Jerusalém, vou morrer lá. De modo nenhum, mestre, pelo amor. Eu não vou deixar de jeito de maneira alguma. Não, esses 3 anos e meio contigo, de jeito de maneira alguma. Não parece um conselho de um amigo? Que mal vê nisso? Estão entendendo, igreja? Obrigado. Estão entendendo? Que mal tem nisso? Parece um conselho, né? Porque estamos condicionados a resolver problema desta forma. Se eu e você estivesse lá, resolveria da mesma forma. Nós não teríamos condições de dividir o Deus do homem Cristo. Somos condicionados. Se tiver uma mente condicionada, nós nunca vamos entender qual é a boa, a agradável vontade de Deus. Porque a vontade dele tem justiça. A vontade dele é divina. E a vontade dele é soberana. Se eu não entender isso, porque pensamos que, se Deus está comigo é um mar de rosa. É rosa. Não, de jeito, maneira alguma. Se o evangelho fosse um mar de rosa, o símbolo não seria uma cruz. Não seria uma cruz. Então, se você analisar o texto comigo, parece que Pedro está dando um bom conselho. Pedro está, né? Porque uma mente condicionada, que já estava acostumado a dar conselho desta forma. Não passou pela mente dele, né? Olha que coisa interessante, se você, mais o texto acima, olha, para onde nós vamos? Tu tem palavra. Foi revelado pelo Espírito, mas agora não. Por causa da mente condicionada, quem estava usando ele era quem? Vou te dizer uma coisa que vai chocar. Tá? Vai chocar. Satanás não está ali em pessoa. Não. O mal que está dentro de nós, com a mente condicionada ao pecado, eu e você falaria a mesma coisa. O mal está aqui. Sempre digo, não precisa fazer faculdade para fazer maldade. Não precisa fazer faculdade para falar palavrão, para enganar as pessoas. Não precisa. O mal está aqui. Quando você verbaliza, saiu do seu interior para o exterior, aí complica. Isto tem a ver com o fato de Jesus detestar uma mente condicionada. Tu é para mim pedra de tropeço, acrescentou Jesus a Pedro. Pau, que bordoada. Vem cá, Kleber. Me consola. Vou para Jerusalém. Vem, Pedro. Não vai não. Mestre, fica com a gente, pelo amor de Deus. Não. E aí, a resposta. Se for na geração de hoje, todo mundo ia sair correndo, porque hoje os homens hoje estão complicados. São tudo mimimi, a maioria. Tá? A resposta de Jesus, Kleber, tu és para mim uma pedra de tropeço. Elogiou. Você nos dias de hoje, já está chorando. Essa geração, né? Geração de homem que depila, que faz sobrancelha, que pinta unha, está complicado. Está complicado. E os que já estão, né, uma certa idade, está copiando isso também. Ô geração que falta homem. É verdade.
no caráter. Não em produzir filho, no caráter. Então, tu és para mim pedra de tropeço, acrescentou Jesus a Pedro. Que bordoada, que chute na canela. Você está ali aconselhando, não faça isso, pelo amor de Deus, não, e de repente, ei, sai daqui, Satanás, você para mim é uma pedra de tropeço. Uau! Achamos que uma mente condicionada tem boa intenção. Até um ditado mundano antigo, né? De boas intenções o inferno está cheio. Sim, eu ouvi isso desde pequeno. Tá? Achamos então que uma mente condicionada tem boas intenções. Não, ela tenta impedir a plenitude da vida e da dimensão no existir. Futuro, imaginação. Já pensou? Quando a esposa de Jó abandona o teu Deus e morre, e ele tivesse dado ouvido, realmente você tem razão. Mas o que ele fez? Porque não tinha uma mente condicionada. E aí eu vivo numa geração que culpa Satanás para tudo. Ele disse, Deus deu, Deus tomou, louvado seja, ou bendito seja o nome do Senhor. Essa geração, principalmente nós pentecostais, tudo é Satanás. Não temos culpa nenhuma, tudo é Satanás. Quando ele arreda daqui Satanás, é porque a prática de Satanás seria a mesma coisa dele. Entenderam? Não que Satanás estivesse ali, não. A prática de Satanás, porque é mentiroso, é traidor, aquela coisa toda. Então, eu e você, quando nós tentamos resolver os problemas que não seja conforme a Bíblia diz, estamos copiando a prática de alguém. Viu? Era isso que Pedro estava fazendo. Isso era também parte do repúdio de Jesus. Pedro queria um Cristo com uma mente condicionada como a dele. Um Jesus sobrevivente. Uma mente condicionada, por mais cheia de boas intenções que seja, diz de modo nenhum a tudo aquilo que possa parecer risco de vida, ou melhor, chance de morte. O mesmo de uma existência diferente. Pedro não tinha uma mente renovada na palavra, porque lembrasse das várias passagens proféticas e bíblicas, né? A respeito do Messias. Vamos lá. Citei duas, pode citar aí tantas, tá? Mas essas duas são a mais conhecida e eu acho mais bonita Salmo 22. Coloca o Salmo 22, vamos ler ele na íntegra, tanto o Salmo 22 como Isaías 53, porque é interessante. Deus meu, por que me desamparaste? Foi essas palavras que Jesus falou na cruz do Calvário. Davi, 1000 anos antes de Cristo, já está profetizando essa parte profética do Messias. Porque te alongas do meu auxílio, das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou o que, igreja? Verme. É o momento que ele está recebendo o pecado do mundo. Eu sou verme e não homem, né? Opróbrio, vergonhoso, a coisa mais vergonhosa dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estende os lábios e maneio a cabeça dizendo, esse é o momento da cruz. Confiou no Senhor? O que? Livre, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre e fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde do ventre da minha mãe. Não te alongues da mim, pois a angústia está perto, não há quem ajude. Muitos touros me cercaram,
fortes, touro de Bazã, me rodearam. Abriram contra mim sua boca como um leão que despedaça e que ruge. Com água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera que derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a língua se pega ao paladar. Pois que deram vinagre e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam os cães, o ajuntamento de malfeitores me secou, transpassaram-me a mão e os pés. É o quadro cruciante. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Pelo estado que está na cruz, assim. Repartem de si as minhas vestes, os soldados romanos fizeram isso, lançaram sorte sobre a minha roupa. Os romanos fizeram isso, mas tu, Senhor, não te alongas de mim, força minha, apressa-te em me socorrer-me. Livrai a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca dos leões. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai todos vós, semente de Jacó, glorificai e temei a todo vós, semente de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que temem. É um salmo escatológico, passagens lindas. Tá? Eu para poder, aqui vou sair um pouco fora do estudo, mas a gente tinha que caminhar por Efésios 4, 8, 9, 10, nós teríamos que caminhar por Pedro, várias passagens, porque é um estudo escatológico para poder entender isso à luz da Bíblia. Só estou lendo para não fugir do estudo. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que buscam, e o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente os servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Até aí? Amém? Então é um salmo messiânico. Pedro tinha noção desse salmo. Pedro tinha noção de Isaías 53? Tinha. Mas não deixou a mente ser renovada pela palavra. Voltando lá para o estudo. Uma mente condicionada, ali, né? Isaías Salmo 22 e 53. Outro fato interessante é, uma mente condicionada é o que nos incita a crer que apenas os seres abomináveis da terra é que podem ser associados a Satanás. Não é isso? Nós achamos que jamais um crente que fala línguas estranhas, que profetiza, que lê, que prega, pode ser usado por Satanás, é lá fora. Engano seu. Engano seu. Qualquer um aqui, se não pautar a sua vida na Bíblia, se Cristo não for a loucura da tua vida, você pode. Porque o mal está dentro de nós, igreja. O mesmo mal que enfeitiçou, né? É interessante. Se nós estudarmos Isaías capítulo de número 11, põe o verso 8 para mim, por gentileza. 8, por gentileza. Aí é uma das partes mais lindas, profética, né? Revela que a salvação virá da raiz de Jessé,
Davi é filho de Jessé, e Jesus vem da linhagem de Davi, e aí ele vai fazendo, o profeta Isaías tem uma visão, tem um oráculo de Deus, ele vai profetizando e vai dizendo o que acontecerá quando a plenitude do Espírito de Deus tomar toda a terra. Isso acontecerá no milênio. E aí nesse versículo aí, brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basílico, né? Basílico. Alguma tradução está aí, cocatrice. Alguma tradução tá? Abra suas Bíblias. Isaías, capítulo de número 11, verso 8, por favor. Que basílico é uma serpente de asa, só que não tem perna. Agora a tradução original é cocatristis, se não falar a memória. Tem alguma tradução? Nenhuma Bíblia tem? Jesus. Tá todas têm a palavra. Todas têm? A sua tem o quê? Hã? Não. Tradução. Ninguém tem aí? Está todo mundo procurando? Entra numa tradução da internet, vê se acha, por favor. Que é o texto original. É um nome assim quase. Nossa, faz tanto. Isso. Tem. Então lê para mim, por favor. Eu vou levar o microfone até você. Você faça essa leitura, por gentileza. E a criança que ainda mama brincará na cova da áspide, e a criança desmamada colocará sua mão na toca da cocatrice. Cocatrice, isso mesmo. Igreja, se nós formos lá para Apocalipse, põe aí Apocalipse capítulo 9, verso 12, por gentileza. Apocalipse capítulo 9, verso 12. Por gentileza. Não, desculpa, é 12, 9, é o contrário, 12 e 9, desculpa, viu? 12 e 9. E foi precipitado o grande dragão, essa antiga serpente, é esse nome aí, cocatrice, sabia? Serpente com perna, é um dragão. Tá? Interessante que quando a terra for restaurada, este animal que nós não conhecemos, vamos conhecer. O animal a qual Satanás ocupou o corpo dele. O dragão, a antiga serpente, tá? No mundo mineral era dragão, quando foi precipitado, e aí no Éden entrou como uma serpente. E aí nós vamos conhecer esse animal que, né, hoje, oi? Cocatrice, é isso? Isso mesmo. Mas é um animal com asa e não tem perna. E esse tem perna. Coloca no dicionário, por favor, essa palavra aí, cocatrice, por favor. Vocês vão ter só para a gente entender, né, como será o milênio aqui, né, que faz parte de não ter uma mente condicionada ao pecado, aos costumes, aos hábitos. Coloca aí, só para, né, vocês possam entender. Esse animal que no milênio voltará à terra. Põe aí no dicionário, por gentileza. Se tiver a foto também, pode colocar. De terça-feira vamos por causa disso, né? Coloca aí. Essa foto pequenininha, coloca ela para mim, por favor. Bichinho feio, né? Na verdade, é a antiga serpente, tá? A qual, tá? Segundo a tradição, o poder que tinha, trocou ideia com Eva, conversou, ganhou a consciência da Eva pelo ouvido e fez com que Eva
comer esse fruto proibido. Então não é qualquer ser. Uma capacidade intelectual tremenda. Né? E esse animal vai voltar no milênio. Né? Então a mente condicionada foi aí que eu parei, igreja? Foi? A mente condicionada que determina qual é o público do diabo e quais as ofensas que mais ofende a Deus. Eu sempre bato nessa tecla. Hoje eu estava num lugar onde eu tinha aproximadamente 6 pastores comigo. 6 pastores. E você está num local onde os pastores são mais velhos que você, né? Então você está ali para ouvir porque tem mais experiência. Né? Então estava ouvindo. Né? E aí, de vez em quando eu pedia licença e abordava um tema para ver eles trabalhar aquele tema. Né? E qual foi a conclusão que eu cheguei? Que ainda, infelizmente, na cabeça dos mais antigos, parece que pecado é só adultério e fornicação. Ei, não é. Cobiça, arrogância, tem o mesmo peso. O adultério é ruim porque mancha a sua reputação e da sua família. Você mancha o seu leito. Você estraga a vida de uma pessoa, não só a sua. É interessante isso. O pecado da prostituição vai manchar o seu leito. Tá? Porque você se une a uma pessoa, é um corpo só. Então por isso que vai estragar uma outra pessoa. Né? Agora o restante é o pecado unitário, é você. Por isso que o arrependimento tem partido de você. Mesmo que você se arrependa no pecado de adultério, mas você já destruiu o coração da sua esposa, destruiu o coração da sua família. Mas a visão deles é isso. Eu falei, Jesus amado, não muda. Uma mente religiosa. Né? A mente, isto é porque dentro da sua mente enxerga no diferente o ser abominável. E nos demais iguais, eles mesmo em conduta exterior, aqueles que jamais seriam objeto de veemente, arreda Satanás, pois tu és motivo de tropeço. Vamos lá. Se estivéssemos naquele dia ouvindo Jesus falar daquela forma, como que seria o meu parecer? Qual seria a conclusão que eu teria de Jesus naquele momento, repreendendo Pedro? Vamos lá, que Pedro seja meu amigo, né? Eu já pesco com ele há muitos anos no Mar da Galileia, conheço a sogra dele, conheço a esposa dele, aquela coisa toda, e fomos chamados para ser discípulo desse homem chamado Jesus. E de repente, né, numa situação, quando ele revela o futuro, dizendo que vai para Jerusalém morrer, Pedro, não, de maneira nenhuma vai acontecer isso. E aí você vê Jesus verbalizando, o líder espiritual, verbalizando a tua para mim, arreda, está repreendido Satanás. Tu é para mim pedra de tropeço. Qual seria o nosso raciocínio? Nossa! Será que é o Filho de Deus mesmo? Não é verdade, igreja? Será? Está falando isso com Pedrão. Ei, olha. Quando foi ressuscitar a filha de Jairo, ele chamou quem? Pedro, Tiago e João. Lá no Monte Tabor da Transfiguração, ele chamou Pedro, Tiago e João. E agora está dizendo que Pedro é pedra de tropeço? Que a conduta de Pedro está igual a de Satanás? Será que esse é o Cristo mesmo? Eu e você, igreja, se nós não tiver fundamentado aqui, na nossa religiosidade, nós estamos mais emprestando a nossa mente para Satanás e temos conduta desta forma do que para o reino. Sabia disso? É o texto que está dizendo isso. Mas para Jesus, uma mente condicionada é uma ofensa terrível. É a pior forma de possessão demoníaca que pode assolar um homem, visto que possui em si mesmo, e não como uma invasão alienígena,
Pastor, o que o senhor quis dizer isso? Não como uma forma de possessão, assim como o demoniado de Gadareno. Não. A mente dele é um banquete para Satanás, porque ele só pensa daquela forma. Ele só age daquela forma, daquele princípio. Ele não deixa as verdades. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da palavra. Então, às vezes, quantos de nós achamos que estamos agindo, fazendo, não, está atrapalhando o reino. Eu e você fomos escolhidos para ampliar o reino, para viver no reino. E é tão sério isso, que o próprio Jesus disse assim, olha, aquele que servia de tropeço, é melhor amarrar uma pedra de nó. Sabe o que é a pedra de nó? Era a pedra, a âncora na embarcação. No passado, né, a pedra de nó era uma pedra redonda, onde usava para moer grão. Tá? Aí ela ficava lisa, ela perdia a aderência de moer. Ela tinha que ser áspera. Então, de tanto usar, aí o que acontece? Para não jogar fora, vendia essa pedra para virar âncora de embarcação. Então o próprio Jesus disse, olha, a tal consciência que nós temos que ter na palavra. Será que eu estou sendo pedra de tropeço? Por ideologia de A, de B, de C e não pela palavra? O que a palavra diz? Corremos muito atrás de profecia. Mas o que a palavra diz? Principalmente nos dias de hoje, né? Com a rede social aí, que a pessoa levanta tudo e depois vem, eis que te digo, mas já viu a sua vida todinha na vida social, na rede social. No meu caso fica difícil, eu não tenho rede social, né? Vai ficar difícil. Hã? É, igreja. O que a palavra diz? Porque senão eu estou emprestando a mente a Satanás. E às vezes na minha concepção, estou sendo amigo, estou sendo amável, estou aconselhando o bem. Não vai não vai para Jerusalém, vamos ficar aqui. Satanás habita em mente condicionada. Ei, vou mais longe, uma mente assim é fértil para Satanás usar. Olha o caso de Pedro, pensando, né, que podem dizer, de modo nenhum, até para Jesus. O problema é que a religião tem essa pretensão. Às vezes o Deus dá um basta e você fica lá, não. Às vezes Deus, Deus deu um basta para o rei Saul. E Deus falou com Samuel, Samuel, até quando? Eu já dei chega. Até quando, Samuel? Eu já levantei um rei no lugar de Saul. E a gente tem que ter muito. Por isso, igreja, é palavra. Porque às vezes em qualquer momento da vida, Deus já deu um basta e a gente não, né? Ainda, igreja. Por isso, a Bíblia tem que reger o teu coração. Depois que Davi caiu naquele pecado terrível, quando todo rei ia para a guerra, ele não ia, ficou lá na muralha, viu aquela jovem formosa, o seu coração cobiçou, ele até perguntou quem era ela, filha de tal pessoa e esposa de Uri, ele não quis saber. Depois daquele momento terrível, aquele homem que compôs o Salmo 23, aquele homem que derrubou o gigante Golias, né? Aquele homem que fez coisas maravilhosas, tá? Agora aquele homem, no momento que era para o rei sair para a guerra, agora não. O texto é bem claro de dizer isso. Ele ficava lá agora só. E por ele ter passado por esse fato difícil, foi um desastre a família dele. Por causa disso ele perde 3 filhos. Ele perde a criança que nasceu, ele perde Absalão e ele perde
Amon, rapaz, foi Amon que Absalão matou. E a filha deflorada pelo próprio irmão. Uma desgraça na vida dele, da família dele. Um excelente rei, mas como pai também. 9 mulher, né? Uma já é complicado, ter 9 então. Só Deus para dar graça, não é verdade? É. E aí, igreja, depois desse fato, ele aprendeu um fato bem interessante. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você não quer pecar contra o teu Deus? Esconde a palavra dentro do coração. Guarde aí que quando a tua mente condicionada quer, aí a palavra está guardada no coração. Ops, conta de 1 até 10. É assim que age quase o tempo todo. Muitos acham que Satanás, mas não sabe que é uma mente que não esteja renovada pela palavra, será igual quando você estava no mundo, quando não conhecia a palavra, passado. Então você nunca vai ter experiência no presente. Às vezes o Senhor leva você para aquele conflito, ou para aquela crise, para te ensinar. E mesmo assim você não aprende, porque você vai agir da mesma forma que agiu anteriormente. Nunca vai crescer. E aí ele vai criar outro cenário. E aí lugar nenhum para você vai prestar. Ei, escute isso. Se você não tiver uma mente renovada na palavra, não vai ter experiência. Você é um mundano ou um religioso, sem futuro e sem imaginação para o futuro. Porque a sua mente condicionada, que vive só no passado, vai agir e pensar como um religioso ou mundano. Resumindo, não terá experiência e nem imaginação. Você pode dizer, pastor, isso é sério? Sim, e como é? Muito sério o que você vai fazer. Ei, você tem experimentado a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Tem. Pastor. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso significa que o propósito de Deus para todas as coisas reflete a sua natureza pura, santa e justa. Entenda que a boa e perfeita e agradável vontade de Deus se manifesta através da graça. Por isso que eu tenho que mergulhar na graça. A minha carne não quer graça. De sua misericórdia e também da sua justiça. Se você não tiver esse tripé dentro do teu coração, mergulhar na graça, na misericórdia e na justiça, porque ninguém fala de justiça de Deus. Hoje, o que dá ibope é você abrir igreja com o nome de church, que é igreja em inglês, ou igreja do amor pleno, igreja do amor puro, igreja do amor. Foi você que falou isso hoje? Igreja do... Você sabe qual foi o ato de amor de Deus? Não sei que culto que eu disse aqui. Eu acho que foi lá no ponto de pregação. O Deus que você serve, o Deus Pai, o poderoso, Ele é irado 24 horas por dia. É um Deus irado. Quem aplaca a ira de Deus é Jesus. Por isso que Jesus está onde, igreja? Está o quê? Está onde? Está voando. Não, está à direita do Pai. Você não, essa terra ainda não foi desintegrada, fulminada, porque ele olha para o filho e vê a justiça do filho. O amor foi feito há 2000 anos atrás. Hoje é a justiça do filho. Pastor, salvo para sempre. Uma vez. Engano. A Bíblia não diz. Se você for estudar Hebreus capítulo 4, do 6 diante, você vai ver que não tem nada a ver isso. Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Se só a porta fosse estreita, o caminho largo, uma vez salvo, salvo para sempre. Opa! Aleluia! Então, só o caminho que passei pelo caminho,
Passei pela porta, o caminho é largo. Opa, maravilha. Não, 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 não. Negue-se a si mesmo. Vai virar uma cruz, toma ela. Se você quiser o céu. Senão você está perdendo tempo. Vai para o mundão, rebenta. Faz tudo que o mundo é bom. Quem falar que pecado é ruim, está mentindo. As consequências são terríveis. Mas se você deseja ardentemente, se o céu para você não é somente uma ideia, é real. Se o céu para ti é real, se estar na presença dele é o seu maior objetivo, tá? Aí você vai viver o cristianismo. Se não, é um religioso. Pode profetizar, pode pregar, pode plantar bananeira, pode fazer o que for. Isso é talento. É tanto que naquele dia, no teu nome, apartai-vos de mim. Eu nunca, olha que expressão terrível, eu nunca te conheci. Quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu aqui? Pratique o fruto do Espírito. Aí você vai ser cheio de Deus. Pratique o fruto do Espírito. Pastor, o que é isso? Pratique, pô. O fruto do Espírito. Você praticando o fruto do Espírito, tá? A sua natureza humana não vai reinar. E aí o diapasão do céu estará nos seus ouvidos. Quando a trombeta tocar, e está perto esse negócio, viu? Está perto. Está muito perto. Muito perto mesmo. Eu parei aonde? Porque põe negrito lá, a misericórdia, é isso? A misericórdia também e da justiça. Se eu não tiver uma mente renovada na palavra, não entenderei qual é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Quando o momento for de crise, aflição, ou de uma aparente derrota, ou de um problema, a minha mente condicionada não vai gerar pensamento baseado na palavra. Exemplo, o que Cristo faria neste momento? Em mais momento, eu falei, na minha vida, Senhor amado, sendo o Senhor, eu já tinha metido o braço. Senão, o Senhor já tinha... Mas não. Eu tenho que ler as cartas de Provérbios e dizer, silêncio é a voz da sabedoria. É o silêncio. Silêncio e joelho. Quer ser sábio? Silêncio e joelho. É a voz da sabedoria no momento de crise. Lembre-se da regra. Passado, memória, já foi. Presente, tem que ter experiência com ele. Futuro, imaginação. Se você tem experiência, isso vai gerar uma imaginação. Opa, eu estou no caminho certo, eu vou me aprofundar mais, eu quero mais de Deus. Igreja. Então, o que é necessário para compreender a boa e agradável vontade de Deus? Se você trouxe papel e caneta, era bom marcar isso, porque isso é bem interessante, viu? Vou te dar as dicas. Transformando a mente. Dá continuidade? Primeiro, busque o autocontrole e o equilíbrio através da palavra, que é o fruto do Espírito. Quer ir para o céu? Aí. Segundo, tenha cautela, as novidades que o mundo oferece, reflita se esta tendência possa te afastar de Deus. Jesus, o que o mundo oferece que me afastou de Deus? Eu não tenho prazer mais de orar, não tenho prazer mais de ir à igreja, não tenho prazer mais de jejuar, eu não tenho mais força, ou prazer, né? Eu não tenho mais força de fazer aquilo, isso é um peso. Para mim, na igreja uma vez está bom. Para mim, orar só na hora de comer está ótimo. Então, tenha cautela. As novidades que o mundo oferece. Reflita. Se essa tendência possa te afastar de Deus, corra. O que o mundo oferece pode até ser bom. Mas o que Deus oferece ainda é melhor. Então, se você não tem mais força, mais desejo, está no automático, se converta enquanto é tempo. A conversão e o arrependimento. Primeiramente é se converter. A sua conversão vai gerar arrependimento, mudança de caminho. Não é remorso, não.
não consigo, meu Deus, eu fiz aquilo lá. E você está pensando que é arrependimento. Não, não. Isso é choro de crocodilo. Tá? Ele, o Todo-Poderoso, ele não... choro de lágrima. Pode até, né? Os nossos filhos, né? Eu tenho uma filha que... ela é artista, né, Zana? Tem 2 torneiras nos olhos. Qualquer coisa... e isso comove. Mas Deus não. Porque não é as lágrimas, é o que está dentro do teu coração. Arrependimento se eu for por esse caminho, eu vou fazer isso. Não vou, apaguei esse caminho, vou por aqui agora. Isso é arrependimento. Mas para acontecer isso tem que ter conversão. Viu? Tem uma vida de oração. Igreja, eu vou falar uma coisa séria, mas séria mesmo. Se você... Pastor, mas eu trabalho levando cedo, tá tudo bem, é a correria da vida. Se você, em 24 horas, não tirou no mínimo, 1 horinha de joelho para falar com o teu Criador, igreja. Por isso que o Evangelho é loucura. Temos tempo para ir para o trabalho, temos tempo para tomar banho, temos tempo para almoçar, temos tempo temos tempo para trabalhar, temos tempo para bater cartão, temos tempo para fazer os nossos negócios, temos tempo para assistir televisão, temos tempo para ver celular, temos tempo para tudo, temos tempo para passear, para viajar, temos tempo para ir para shopping, temos tempo para tudo, tá? Se você não levar isso a sério, depois, igreja, interessante. Se você não fizer, faz falta. Vai ser difícil no início. Meu Deus. Vai dar cãibra, vai dar sono, você não tem mais conversa, vai dar tudo. Mas depois que passar essa fase, você vai ver que coisa maravilhosa. Parece que tem alguém do teu lado. Por isso, igreja, que o povo do passado era mais vitorioso. Você via a manifestação da presença de Deus em curas divinas, em libertação. As pessoas largavam o pecado muito rápido. O cara poderia ser um fornicário, poderia ser um ladrão, poderia ser um prostituto, poderia ser o que for, um afeminado, podia ser aconteceu lá, entrou um travesti. No outro domingo, ela estava de cabelo cortado e vestido como homem. Eu falei, Jesus amado. Um mês depois, apareceu com a operação, tirou o seio, tirou tudo. Agora hoje, sabe por quê? A igreja orava. A gente convida aqui 6 horas para orar. Sem oração, você não tem vitória no mundo espiritual. Eu não estou falando do mundo material. Já disse aqui, no mundo material, se você correr atrás, acontece. Acontece para o povo aí de fora que não tem Deus. Já vou falar. Quem quer esse estudo? 10 fatores espirituais que não pode ser quebrado para você ser abençoado terrenamente. Quem quer esse estudo? Eu vou trazer. Eu vou anunciar. Está em fase terminar e eu vou anunciar e vou trazer. Venha, para você ver. Pode ser macumbeiro, pode ser o que for, igreja. Ele não quebrando esses 10 princípios espirituais, será bem sucedido aqui na terra. Mas nós estamos trabalhando santidade, relacionamento com Cristo. Tá? Então tem uma vida de oração. A oração é uma das maneiras mais diretas de relacionamento com Deus. Se você quiser relacionamento com Deus, não é 5, não é 10, não é 15, não é 20 minutos de oração. Não é, no final de semana, eu subo um monte. Não. É dia a dia. Viu? Não tem como criar um relacionamento com Ele em 5, em 10 minutos de conversa. Não tem. Se você... vamos fazer uma regra de matemática, tá? Já estou terminando. Se o teu período de oração
você utilizasse o mesmo tempo de oração que você usa, se usasse esse período para conquistar a tua esposa, você conseguiria conquistar? Né? Arrependa-se dos seus maus caminhos. Não adianta ter remorso. Porque eu sou assim. Quando eu já fiz, quando eu falei, não adianta. Não adianta. Arrepender muda a direção. Tá? Arrependa. Quando colocar a cabeça no travesseiro, puxa, o que eu fiz hoje que desagradou o meu Criador? Então arrependa dos seus maus. Sabe por quê, igreja? Eu vou bater nessa tecla, tá? Porque os estudos e as pregações vai ser assim, porque uma coisa está acontecendo. E a igreja não está percebendo por causa da apostasia. Estão apostatando na fé. Sabe o que é? Perto da meia-noite. O que aconteceu? Tanto as prudentes como as loucas dormiram. E o que faz eu ter azeite com reserva é palavra. Não é piruleta. Não é correria. Não é barulho. É palavra. Viu? Estude a palavra de Deus. Pratique a gratidão. Ajude as pessoas ao seu redor. Amém? Marca essa listinha aí que vamos se ver lá na eternidade. Vamos se ver lá para a glória de Deus Pai. Amém? Então, igreja, passado é o quê? Memória. Presente, experiência, mente renovada. Tá? E futuro, imaginação. Você vai imaginar como você está. As experiências do presente vão te dar a imaginação que você vai estar na glória com Ele. Para a glória de Deus Pai. Amém? Anotaram? Anota. Dá uma lidinha, porque isso é muito importante. Tá? Eu sei que falou conosco. Guarde a parte que falou contigo. Tá? E executa. Né? Não é assim que nós fazemos na sala de aula? Vai cair na prova. Né? Já anota. Para executar. Amém, igreja? Curve a vossa cabeça. Querido Pai Celeste, o Senhor nos levou a esse nível de estudo bíblico, renovar a nossa mente, Senhor amado. Isso pesou muito ao meu coração a semana toda, porque vivemos no século 21, onde a moral e a ética está corrompida, Senhor amado, aonde o ser humano, o amor se esfriou, aonde a situação está difícil, Senhor amado, em todo o campo que você olha. Mas, Senhor amado, Pai poderoso, a Tua palavra vai nos enfatizar que eu tenho que ter a mente renovada. Eu não posso olhar para a direita nem para a esquerda, eu tenho que olhar para Ti, que é a palavra que vai renovar a minha mente, para que eu saiba qual é a boa vontade e agradável vontade de Deus sobre a minha vida. Pai poderoso, eu peço, Senhor amado, nesta noite, que esse estudo venha entrar na mente e nos corações. Senhor amado, que venha derribar castelos, Senhor amado. Deus Todo-Poderoso, a passagem de Pedro, Senhor amado, possa ficar buzinando no ouvido dele, Senhor amado. Será que estou agindo como Satanás? Pensando que estou fazendo certo? Pai poderoso, Deus, eu te peço isso. Quebra o sofisma. Sim, Pai poderoso, Pai eterno, Tu pode fazer isso, Pai. Deus Todo-Poderoso, eu te peço isso em nome de Jesus de Nazaré. E a igreja diz, amém. Vamos tirar os dízimos de oferta para